Nós estamos na nossa terceira aula e hoje nós vamos trabalhar um pouquinho das estratégias pedagógicas para o uso dos objetos de aprendizagem. Pessoal, na primeira aula nós vimos o conceito de objeto, repositório, característica, organização, aspectos tecnológicos, aspectos pedagógicos. Na aula do número 2, ela falou um pouquinho do processo e metodologia de construção de um objeto de aprendizagem, a importância de saber qual é o objetivo desse objeto para que ele seja construído e o leque de pessoas envolvidas nessa construção, uma equipe gigante, conforme nós vimos na aula anterior. Nessa aula de hoje, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre estratégias. E como Nicolau já fala, as definições do conceito de estratégia são quase tão numerosas quanto os autores que as referem. Mas na educação, a estratégia ela tem um sabor de como fazer, como eu vou executar, como eu vou fazer tal coisa. No caso do uso de objetos de aprendizagem, é aonde, como, quando você vai aplicar, em qual momento da sua aula, em qual contexto da sua aula, você vai aplicar esse objeto de aprendizagem para obter, ou melhor, para atingir determinado objetivo ao qual se propõe sua aula. Portanto, para que você possa trabalhar esse objeto de aprendizagem, se faz necessário você planejar. Sabemos que o planejar já é inerente do educador. Eu e você, professor, nós já planejamos a nossa aula com um objetivo específico. Voltamos no objetivo. Sempre que eu vou falar de objeto de aprendizagem, eu tenho que ter especificamente qual objetivo eu quero atingir e sabendo que o meu aluno, ele é o principal que tem que aprender. Ele é o foco. Ele é o que está no auge, naquele momento. O que eu quero que o meu aluno aprenda. Assim eu consigo definir um objetivo bem interessante. E os objetos de aprendizagem, como nós já sabemos, já falamos bastante nisso, ele precisa de um objeto específico para ser trabalhado. Na questão de seleção dos objetos de aprendizagem versus o contexto pedagógico, se faz necessário fazer uma análise muito interessante. Você tem que definir primeiro as características do objeto de aprendizagem. Para que você possa definir essas características, você tem que saber qual objetivo você tem que atingir. Após a definição do objetivo que você tem que atingir, você tem que entender o público que você vai trabalhar, os recursos disponíveis que você tem, quais são as ações que você deve fazer para que esse público tenha imersão neste objeto de aprendizagem. Essa seleção, ela não é algo simples, mas ela precisa de uma interação entre a parte técnica, tecnológica do objeto de aprendizagem com a parte pedagógica. Ambas se encontram aqui, interagem, ou seja, quais são os meus recursos que eu tenho, o que eu tenho à disposição e qual planejamento, qual estratégia, o que eu vou trabalhar, como vou trabalhar isso em sala de aula para alcançar o objetivo específico que é o de aprendizagem dos nossos alunos. Bem, e como eu escolho a melhor estratégia pedagógica para trabalhar com objeto de aprendizagem? Como nós vimos até agora, a escolha do objeto de aprendizagem tem totalmente base no plano de trabalho docente. Qual o planejamento que esse docente fez, quais são as execuções, as ações que ele planejou durante todo o seu semestre letivo, ano letivo, o que ele pretende, o objetivo que ele pretende atingir, para que nós possamos criar, definir, primeiramente, qual objeto de aprendizagem nós vamos utilizar. Porque eu posso criar para o mesmo conteúdo, melhor, posso utilizar para o mesmo conteúdo objetos de aprendizagens diferentes, com contextos diferentes, tipos diferentes, com a mesma finalidade. Vou dar um exemplo aqui muito claro, que o professor apresenta o vídeo em sala de aula a todos os alunos para introduzir um tema novo. Após o vídeo, propõe algumas questões e media um debate, intervindo com novas questões e informações. Ao final do debate, propõe uma pesquisa
de aprofundamento sobre o tema. Observem que ele está utilizando um vídeo como objeto de aprendizagem para a introdução de um tema novo. E ele aplica alguns conceitos pedagógicos. Ele fez um planejamento para essa aula. Inicialmente, a aula tem o vídeo. Após o vídeo, ele solicita para verificar, para verificação, para avaliação desse aluno, verificar o quanto ele aprendeu, o quanto ele interagiu, qual foi a imersão dele pertinente a esse objeto de aprendizagem. Ele utiliza do recurso de um debate, ele tira ali os seus esclarecimentos, né? O aluno vai conseguir tirar suas dúvidas ali. Após essa intervenção, ele pede uma pesquisa. Essa pesquisa que ele vai conseguir analisar o quanto esse aluno aprendeu do contexto apresentado. Ainda nós temos uma segunda opção. O professor apresenta um novo tema aos alunos em uma aula expositiva. Na aula seguinte, utiliza o vídeo para aprofundar os conteúdos, sendo que os alunos o assistirão no laboratório de informática, organizados em duplas. Após o vídeo, as duplas elaboram uma síntese sobre os pontos principais do vídeo e serão avaliados por esta síntese. Observe que aqui ele utilizou o mesmo objeto de aprendizagem de uma estratégia. Ele utilizou uma estratégia diferente. O planejamento para a aula foi diferente. Ele deu uma introdução do tema, uma aula expositiva, e num segundo momento ele apresentou o vídeo. Esse vídeo do segundo momento foi para aprofundar aquela aula expositiva ao qual ele já havia ministrado. E ele solicitou uma síntese. A forma de utilização do objeto de aprendizagem são diversas, pessoal. Nesses dois casos apresentados, ele utilizou o mesmo recurso, o reuso, lembra a questão do reuso? O mesmo objeto de aprendizagem com estratégias e planejamentos diferentes. Essa é uma das coisas fundamentais que nós temos que ter na hora de utilizar o objeto de aprendizagem. O mesmo ele deve servir para várias disciplinas, multidisciplinar, objetivos específicos. Para cada disciplina ele vai atingir um ponto. Sendo assim, você vai conseguir criar um ambiente de significância na aprendizagem para esse aluno. Como nós já falamos e vamos repetir, o objetivo do objeto de aprendizagem é que o nosso aluno aprenda mais e mais. Se o nosso aluno aprende, nós conseguimos atingir o objetivo. E o nosso objeto de aprendizagem tem um significado, ou seja, cria um ambiente de significado. Sendo assim, pessoal, nós estamos chegando ao final da nossa aula. Uma vez mais, peço que vocês estudem o material proposto, assistam os vídeos, façam as atividades e, sem dúvidas, tira toda a sua dúvida pertinente ao objeto de aprendizagem. Pesquisem, tragam coisas novas, vão atrás de algo novo, busca o novo, tá? Um dos pressupostos para o objeto de aprendizagem é inovação e criatividade. E eu tenho certeza que vocês, que são pessoas com uma visão além, vocês vão buscar essa criatividade, vão buscar essa inovação e trazer para o seu contexto, a sua realidade, aonde você trabalha, aonde você vive, o contexto que você está, você vai trazer ferramentas como o objeto de aprendizagem para que os seus alunos tenham um desempenho, tenham uma participação na aprendizagem deles próprios, que eles imersam, que eles tenham um conteúdo mais complexo, que eles aprendam melhor utilizando ferramentas de tecnologia e educação. É um prazer estar com vocês. Até a próxima aula.